realmente importa num telescópio? Normalmente, quando a gente compra um telescópio, muitas vezes as pessoas não sabem o que estão comprando e não prestam atenção naquilo que realmente importa num telescópio. Agora eu vou falar para vocês e vou mostrar alguns telescópios e a diferença entre eles e o que de fato importa. Fiz uma lista. A primeira coisa que você tem que atentar quando você compra um telescópio é o tamanho do espelho, se ele é um telescópio refletor, ou da objetiva, se ele é um telescópio refrator. Qual é a diferença entre telescópio refletor e refrator? O refletor tem espelho, o refrator tem objetiva. Vou mostrar isso agora para vocês na prática. Esse aqui, tá? Esse aqui é um telescópio refletor. Ele tem espelho aqui atrás, tá? Ele tem espelho aqui atrás. Esse aqui é um telescópio refletor. Eu tive que desmontar algumas coisas dele para poder trazer para vocês, porque a montagem inteira dele, com todos os acessórios, roda de filtro e o OAG e as duas câmeras, está pesando 7,7 kg. Esses telescópios refletor possuem espelhos. Esse aqui é um Schmidt Cassegrain, 8 polegadas, ok? E já vou falar, inclusive, dos próximos tópicos aqui, tá? A qualidade óptica dele importa e muito. Tá aqui, ó. Tá? Então, esse aqui tem um espelho lá atrás, tá? Tá vendo? Dá para até ver as coisas aí que eu tô transmitindo e tal. Tá bom? Ele tem um espelho atrás. Qualidade óptica do espelho importa muito. Ok? A gente, inclusive, discute muito sobre isso em grupos de astronomia, porque tal telescópio feito por tal pessoa, a qualidade é muito boa, e etc e tal. Então, a qualidade do espelho importa demais. Esse é o primeiro tópico. Razão focal, segundo tópico. Esse telescópio, ele tem um espelho aqui na frente. Ele tem um espelho primário aqui atrás, que é muito importante, é o coração, é a alma do telescópio, é isso que vale o preço. Aí ele tem um espelho aqui na frente que devolve a imagem aqui para trás. Tá? Onde está vendo essa tampinha, onde se põe a ocular para observar. De tal maneira que ele encurta a observação, ele diminuiu pela metade. Se ele não tivesse esse espelho, ele ia ser muito maior, tá certo? Então, essa é a característica do telescópio Schmidt Cassegrain. Os newtonianos, que são mais baratos, não possuem esse espelho aqui na frente, de tal maneira que o telescópio é bem maior, ok? E aí tem uma coisa, deixa eu só pôr ele lá de volta, gente, porque isso aqui custa muito. O que acontece? Esses telescópios com espelho, tá? Os refletores, você encontra vários tipos de razão focal. O que é a razão focal? A razão focal é uma divisão da distância focal dividida pelo tamanho do espelho ou da objetiva. Tá? Então, razão é uma divisão, razão é divisão, da distância focal dividido pelo tamanho do espelho. Alguns telescópios já informam isso, ou a distância focal e o tamanho do espelho, ou a razão focal. Telescópios que possuem razão focal f10, como aquele que eu te mostrei agora, eles são muito bons para planetas. Então, todas as lives que eu faço com planeta, eu uso aquele telescópio que vocês viram. Aquele telescópio ele é muito bom para planetas, ok? Eu uso ele para planeta, ele é um f10. Telescópios com f menor, f6, por exemplo, f5, f4, tá? Já são para nebulosas, aglomerados estelares, galáxias do F10 é legal também, tá? Dependendo da galáxia. Mas é assim, eles são para nebulosas e aglomerados estelares e aglomerados globulares, por exemplo. Porque, o que acontece? Se você pegar um F10, que é para planetas, e jogar numa galáxia, você entra jogar para um aglomerado estelar, você entra no aglomerado estelar, você não vê todo o aglomerado estelar. Entenderam isso? Tá? Mas vamos prosseguindo, eu vou te falando aí as coisas, tá? Pra vocês entenderem. Muito bem.
Então, a qualidade óptica, tá? A qualidade óptica e o espelho primário importa. Agora, o que é um telescópio refrator? Refrator. Eu falei do refletor com espelho. O refrator é esse aqui, ó. Deixa eu pegar eles aqui. Vou começar do mais simples para o mais avançado. Esse aqui, você vê que eu até pego com uma mão só, levinho pra caramba. Ele é um telescópio, tá? Refrator, beleza? O telescópio refrator, ele possui uma objetiva aqui na frente, tá vendo? Ele tem uma objetiva, uma lente, tá? Esse é meu telescópio pau para toda a obra, tá? Eu bato nele mesmo, aponto ele pro sol, com um filtro Bader aqui na frente, tá? Eu não tenho dó dele, já desmontei, montei, sacrifiquei ele, porque ele é um telescópio de baixo custo. E ele é curto, percebe? Ele é pequenininho, tá? Esse aqui deve ser um F5, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória. Então ele é muito bom para nebulosa, aglomerado estelar, aglomerado globular, para ver a Lua, o disco lunar inteiro. Quando põe o filtro Bader aqui à frente, o disco solar. Só que ele tem um probleminha. Ele tem uma lente só. Por ter uma lente só, ele causa uma coisa que a gente chama de aberração cromática. O que é aberração cromática? Deixa uma borda azul na Lua, por exemplo. Tá? Quando mais objeto brilhante for, maior a dispersão da luz. No caso da Lua, fica uma borda azul em torno dela. Tá ok? Porque ele é um telescópio muito básico. É uma objetiva só. E aí sai mais barato. Mas para quem está começando, é uma graça. Vale muito a pena. Tá? E levinho. Ó, super levinho. Ui, levinho. Tá? Agora, você começa a ter uns telescópios mais acurados, como esse aqui, por exemplo. Tá? Esse aqui é o SV550. Ele é um 80mm da SV Boni. Tá? Ele é um tripleto. O que é um telescópio tripleto? Esse de baixo, tá? O que é um telescópio tripleto? Telescópio tripleto, ele é bem mais pesado. Ele tem 3 lentes aqui, ó. 3 lentes. Conjunto de 3 lentes. Ou seja, a gente fala que ele é um apocromático. A dispersão da luz não ocorre. Você não vê borda azul na Lua, por exemplo. Tá? Isso não vai ocorrer com esse telescópio. Vai ocorrer com esse. Esse aqui é um telescópio basiquinho, com uma lente só. Tá ok? Que eu uso ele como guia para esse de baixo. Tá? E é bem básico esse. Beleza. Mas esse aqui já não. Ele é super avançado. Porque ele é um tripleto. São 3 lentes, 3 objetivas. Tá? O que faz ele ficar mais pesado e mais caro. Muito mais caro. Lembrando que a alma do telescópio que vale são suas objetivas. Então ele é um apocromático. Entre esse, que ele é uma lente, e esse que são 3, existe o outro chamado dupleto. São 2 lentes, que ainda causam um pouco de aberração cromática. Mas menos do que esse, que é uma lente só. Porém, mais do que esse, que é um tripleto. Tá? Beleza. Além do tripleto, deixa eu pegar o outro aqui. Você tem esse. Esse é um quadrupleto. Aqui você tem 4 lentes. Então, o fato é o seguinte. Aquele que eu mostrei é um tripleto de 80 milímetros de abertura. Esse é um quadrupleto de 71 milímetros de abertura. Esse é mais pesado que aquele. Porque ele tem uma lente a mais no meio do caminho. E essa lente pesa. Mas a qualidade óptica desse cara aqui é absurdamente melhor do que aquele que são 3. Tá? Inclusive o pessoal está falando muito bem. Realmente esse telescópio me surpreendeu demais. Então esse é um quadrupleto. Tá? Existe o quintupleto, mas eu acho que é exagero, velho. Tá? Eu acho que é exagero. Tá? Mas tá aí. Então esse aqui já é um quadrupleto bem mais pesado que o outro. Inclusive minha mão tá doendo. Ok?
E você vê que eles são tudo curtinho, né? Todos eles são curtinhos, porque eles são muito bons para nebulosa, aglomerado estelar, tá? Galáxia, enfim, objetos de céu profundo que a gente fala. DSO, ok? Maravilha. Os telescópios refratores com objetiva específico e somente só para o Sol, que é esse cara aqui, ó. Tá? Esse telescópio, você não vê a Lua, você não vê planeta, você não vê nebulosa, você não vê nada durante a noite. Ele é só e somente só pro Sol. É o que a gente fala que o telescópio é H-alfa. Ok? Ele é um telescópio H-alfa. As imagens dele são incríveis do Sol. É assim, espetacular. Eu ainda não fiz live com ele, porque eu estou montando o template do OBS e também porque o seu não abre, né? E eu estou fazendo alguns testes com algumas câmeras com ele, tá? Ele tem filtro aqui, ele tem filtro aqui, ele tem outro filtro aqui. Ele é completamente diferente. E é pesado, viu? Se engana quem acha que ele é leve, ele é pesadinho, tá? Mas é outra pegada, é outra coisa, para quem quer observar só o Sol, ok? Então esse aqui é um refletor. Maravilha. Então, galera, a qualidade, o que importa num telescópio? Então já falamos se é o tamanho do espelho e o tamanho da objetiva é o que importa. Quanto maior for, mais captação de luz, mais detalhes você vai ver. Qualidade óptica faz toda a diferença, total, tá? Total mesmo, beleza? Muito bem. Então, telescópios de marca, Celestron, MIDI, Ascar, aquele CAT lá também, enfim, Skywatcher, tá? São telescópios que, você nem tem que discutir a qualidade óptica deles, tá bom? A razão focal, já disse o que é, já falei. O peso, galera. Por que o peso importa? Porque o peso é o seguinte, galera. Para você pegar um telescópio, presta atenção que isso é muito importante, as pessoas ignoram isso. Quando você tem um tubo óptico, que a gente chama OTA, OTA, Optic Telescope Astronomic, é só o tubo. Ele tem um peso. E os tripés que a gente costuma comprar, eles têm uma coisa chamada payload, é a carga que ele aguenta. Quanto aquele tripé aguenta de carga? Os tripés mais básicos e mais baratos, normalmente aguentam até 5 quilos. Então você não... E inclusive a galera fala para você não exceder de 50% do equipamento, tá? Eu já sou menos radical, acho que até 70% dá para trabalhar. 70%, 80%, tá? Então, assim, não adianta você pegar, que nem aquele que eu mostrei, aquele laranja. Ele tem 7,7 kg, com a roda de filtro, com o focalizador eletrônico, com as câmeras e tal. E colocar numa montagem básica. Vai estourar a montagem. Porque aquela montagem, o payload dela aguenta até 5 kg. Normalmente, as mais em contas que se vende no mercado é até 5 kg. Então, eu já preciso partir para uma montagem mais elaborada. Por exemplo, uma EQ5, EQ6. A EQ5, a montagem EQ5, ela aguenta até 10 quilos. Então, beleza, está dentro da faixa. Inclusive, quando eu coloco um telescópio como esse, por exemplo, aqui, ó. Esse telescópio, por exemplo, no EQ5, ele nem sente. Ele flui, que é uma maravilha. Entendeu? Porque nem contrapeso eu preciso pôr para esse cara lá. Tá? Então, assim, o peso do telescópio importa demais, porque, de acordo com o peso, você vai precisar ter uma determinada montagem. Eu não sei se vocês sabem, aqui na Urânia Planetário, nós temos 3 produtos disponíveis no mercado. Um é o observatório de grande porte, são 2 telescópios, se o cliente quiser um. É um roll-off, 100% automatizado. Eu posso controlar o observatório daqui de casa, estando onde ele estiver. Ele leva um telescópio solar, o H-alfa e um normal. Tá? A gente está montando um, inclusive aqui em cima.
tá? Já tá o terreno já existe, já tá, o arquiteto está agora fazendo toda a parte de terraplanagem e chegar até o terreno, né? Então, se Deus quiser, em julho fica pronto o observatório, julho, agosto, vamos ver, tá? Fato é, se sua instituição deseja ter um observatório de grande porte, com uma estação meteorológica, vai ter toda a parte de observação do céu para chuva de meteoros, enfim, tá? Urânia Planetário. Esses são os observatórios de grande porte que a gente está construindo, tá ok? Lá, por exemplo, o telescópio que a gente está encomendando, ele é 152 milímetros, tripleto apocromático. Ele pesa 15 quilos o telescópio, só o tubo óptico 15 quilos. A gente teve que... Existe uma empresa especializada nisso que a gente encomenda e daqui 3 meses chega a montagem. Não é montagem comercial, já é uma montagem profissional. Percebe? Esse é um produto. Então, a montagem desses telescópios, que são parrudaços, tá? São pesados, e não dá para você ficar tirando e pondo toda hora, tem que ser uma montagem bem forte, porque o telescópio é muito pesado. Já para professores, os telescópios que a gente está disponibilizando para os professores montarem nas suas escolas, é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Ou esse quadrupleto, ou outro da SV Boni. Esse cara aqui pesa menos de 5 quilos. Então a montagem aguenta. É uma montagem mais básica e mais barata. Não é que ela é menos ou mais funcional. Ela é mais barata. Porque ela pode aguentar esse cara aqui, que pesa menos de 5 quilos. Percebe? Então, não tem problema nenhum colocar ele naquela montagem. Vai dar super certo. Montagem, inclusive, controlada por Wi-Fi no celular, vai junto um tablet e toda a assessoria da Urânia de como montar, como alinhar e etc e tal. Tá? Ou aquele solar também, porque se a escola não pode fazer observação noturna por causa da logística dela, leva o solar, aquele LUNT lá. Tá? E a gente dá todo o apoio de assessoria, como eu falei para vocês. E um outro produto, e o terceiro e último produto que a gente vende para as escolas são os telescópios mais baratinhos. E esses são montados, inclusive, em tripé de câmera fotográfica, que é aquele carinha que eu mostrei para vocês. Ó. Esse carinha aqui, ó. Isso aqui você monta num tripé de câmera fotográfica. De tão levinho, porque ele tem uma lente só, uma objetiva. Isso barateia demais o preço do produto. Percebe? Ah, mas a qualidade óptica cai. Cai, mas é o quanto você pode pagar. Percebe? O quanto você pode pagar é o que você vai levar. Telescópio não tem história. Não existe milagre. Entendeu? Não existe milagre. É o quanto. Quando o pessoal fala assim, professor, quanto telescópio você me indica para comprar? A primeira pergunta que eu falo é quanto você tem de dinheiro? É a primeira pergunta que eu faço. Quanto você quer investir no equipamento? Tá? Não é nem o que você quer observar. É quanto você tem. Depois eu pergunto, o que você quer observar? Planeta, nebulosa ou aglomerado? As pessoas não sabem disso. Mas elas acabam assim, quem está começando, né? Não sei. Essa pergunta, quando eu faço, o que você quer observar, vem normalmente de não sei. Mas quando eu falo quanto você tem de dinheiro para investir, aí a pessoa sabe. E aí, dependendo do que ela for falar, eu vou indicar um ou outro ou aquele. Percebe? Porque realmente o que faz a diferença é a qualidade óptica, a quantidade de objetivo. Muito bem. Dito isso, o que mais importa? Focalizador. Aí a gente começa a entrar nos pormenores. Mas eu queria falar sobre isso para vocês. Focalizador, galera, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Essa pecinha aqui atrás, ó. Tá? Então você vê, esse é um telescópio. Esse aqui é o 501P da SV Boni, tá? Essa aqui é a versão antiga dele. Esse telescópio aqui, tá? Ele tem um focalizador baratinho, básico, tá? Ó, bem simples. Faz as vezes dele e tá tudo certo, ó. É aqui que você põe o ocular para você poder observar o céu e você vai focalizar, vai ficar mais embaçado ou menos embaçado. Corre bonitinho, corre tranquilo, faz o papel dele e ok. É para isso, básico, simples. Tá? Agora, você tem focalizador mais elaborado, como esse aqui, por exemplo. Se vocês olharem, ó, tá vendo? Ó? Você tem um focalizador que ele é um pouco mais, para ajuste mais grosso, vamos dizer, quero chegar logo no objeto celeste, e quando você chega nele quase focalizado, você vem aqui e tem um ajuste bem mais fino. Tá vendo? Ó?
Ele faz um ajuste mais fino. Além disso, ele tem travas de segurança e também opções para você colocar o focalizador automático. Percebeu a diferença da qualidade desse focalizador para a qualidade do outro? Fora que ele permite você colocar oculares de 2 polegadas, oculares de 1.25 polegadas, ele tem rosca para você poder colocar a câmera. É diferente. Entendeu? A qualidade é diferente. E existe um outro tipo de focalizador, o helicoidal, que é esse aqui, ó. Que você gira aqui, ele, ó. Tá? Você vai girando ele aqui, ó. Percebe? Ele vai aumentando, ó. Esse também é um outro tipo de focalizador, tá? Também, ele costuma ser um pouquinho mais barato que o outro focalizador, o helicoidal, tá? É um tipo de focalizador também. Tem sua precisão, ele tem a trava aqui também, tá? Ele tem a trava. Mas entre o helicoidal e aquele outro, o outro é um pouco melhor o focalizador, na minha opinião, tá? Só um minutinho eu vou pegar o negócio aqui para vocês. E tem esse tipo de focalizador que está agora com focalizador eletrônico. Essa peça vermelha aqui atrás é um focalizador eletrônico. Você joga no computador, ele focaliza automaticamente o objeto para você. Ele gira de assim, ó. Você vai girando ele de assim, ó. Aqui ele está preso, por isso que eu não consigo mais girar ele, tá? Eu travei hoje. Então, tá preso aqui, você não consegue mais ver. Mas aqui em cima é o helicoidal, tá vendo? Esse aqui é um helicoidal, ó. Esse outro aqui em cima. Tá? Então, o focalizador também importa na hora que você comprar. Vai o toque aí para você. Gente, eu morro de medo de ficar manuseando esses caras. Então, galera, o que importa num telescópio? Na minha opinião, para começar a conversa, tamanho do espelho, qualidade óptica, razão focal, o peso e o focalizador. Também, você tem a parte da buscadora que a gente fala, que vai em cima do telescópio. É uma pequena luneta que vai em cima do telescópio. Existem várias, tá? A que eu não gosto e que eu não aconselho, mas é a mais barata. Se você não tiver dinheiro, vai nela fazer o quê? É uma chamada Red Dot, tá? Red, vermelho, dot, tá? D-O-T. É um laserzinho, tá? Não é a caneta laser. É a buscadora, ela faz um ponto vermelhinho na frente de um anteparo. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro aquelas que são óptica mesmo, tá? Então, e tem vários modelos. Também é legal você se atentar a esse detalhe da buscadora. Geralmente, telescópios de pequeno porte, vem umas buscadoras bem simples, tá? Aí tem a buscadora, tem uma outra coisa chamada guide scope, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que realmente importa para um telescópio, na minha opinião. Se eu esqueci de alguma coisa, você pode comentar aí, pode falar, tá? Pode comentar, pode deixar os comentários, que aí a gente também acrescenta algo a mais depois.